português. Eu sou o professor Bueno, montei esse curso para você que está começando na gramática e para você que quer revisar todo o conteúdo. Nós vamos começar pela área de estudo de morfologia. O tema da aula, classe de palavras. Você vai aprender sobre substantivo. Hoje, substantivo comum e substantivo próprio. Inscreva-se no canal, se você gostar do vídeo, curta e deixe seu comentário. E vamos à aula! A língua portuguesa está estruturada em 5 áreas de estudo, que são elas: morfologia, sintaxe, fonologia, semântica e estilística, sendo que esta última é responsável pelo texto pronto. É onde você vai aplicar todo o conhecimento estudado nas áreas anteriores. Nós vamos estudar, inicialmente, morfologia. Morfo, que quer dizer forma, uma palavra que vem do grego, e logia, que quer dizer estudo. O estudo da forma das palavras. No caso, a morfologia se resume no estudo da estrutura e formação das palavras. Ao estudarmos morfologia, estamos estudando os elementos morfológicos que compõem uma palavra. Inicialmente, nós vamos estudar as 10 classes gramaticais, ou classes de palavras, ou ainda classes morfológicas. Portanto, qualquer um desses 3 termos utilizados estão corretos e estamos tratando dessas classes gramaticais que você está vendo no vídeo. Vamos no sentido anti-horário: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas são as 10 classes gramaticais, ou também classes de palavras, ou classes morfológicas. Essas 10 classes gramaticais, elas são subdivididas em classes variáveis e classes invariáveis. As classes variáveis, elas podem ser flexionadas. Palavras dessas classes aceitam sofrer alterações de acordo com plural, singular, masculino e feminino, superlativo. São essas classes aí responsáveis pelas classes variáveis: artigo, adjetivo, pronome, numeral, substantivo e verbo. Já as classes advérbio, conjunção, interjeição e preposição, essas são classes invariáveis, pois elas não aceitam nenhuma alteração. Elas vão permanecer iguais, independente se estão sendo usadas no plural, no singular, no masculino ou feminino, elas não vão sofrer alterações. Vamos conhecer mais? A primeira classe gramatical que nós vamos estudar é o substantivo. Professor, o que é o substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a seres de um modo geral, podendo nomear também ações, conceitos físicos, afetivos e socioculturais, entre muitos outros seres. Inclusive, alguns que não podem ser considerados seres no sentido literal da palavra, tá? Eles podem ser flexionados em gênero, ou seja, masculino e feminino, número, se eles podem estar no singular ou no plural, e em grau, aumentativo e diminutivo, normal também. Os tipos de substantivos, quais são? O comum, o próprio, o simples, o composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Dentro dos tipos de substantivo, nós vamos estudar as nuances que compõem o substantivo, tá bom? Vamos conhecer um pouco mais, então, sobre o substantivo. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre os desdobramentos do substantivo? O gênero dos substantivos. De acordo com o gênero feminino e masculino das palavras substantivas, elas são classificadas em substantivos biformes e substantivos uniformes. Os substantivos biformes, eles apresentam 2 formas, tanto para o masculino quanto para o feminino. Uma palavra professor vai ter a palavra professora. Outro exemplo, amigo vai ter a palavra amiga. Então, são substantivos biformes. Nós vamos ter palavras para o masculino e outra para o feminino. E os substantivos uniformes
Somente um termo especifica os dois gêneros, tanto masculino quanto feminino. E eles são subdivididos em epicenos, sobrecomum e comum de dois gêneros. E que são os epicenos, professor? Palavra que apresenta somente um gênero e refere-se aos animais. Vejam que sobrecomum é bem parecido, mas aqui se refere aos animais. Por exemplo, a palavra foca serve tanto para macho ou fêmea. Cobra também para macho ou fêmea. Então, essas palavras são epicenos, substantivos uniformes, epicenos. E o sobrecomum, professor? Palavra que apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas. Aqui a mesma coisa dos epicenos. Somente um gênero, mas lá sobre os animais, aqui sobre as pessoas. Exemplo, criança, masculino, serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, a palavra criança serve para as duas coisas. Então, é sobrecomum. E o comum de dois gêneros, termo que se refere aos dois gêneros, tanto masculino e feminino, identificado por meio do artigo que o acompanha. Por exemplo, o artista e a artista. A palavra artista é a mesma. O que vai mudar aí são os artigos antes da palavra, que vai designar se é o artista masculino ou se é a artista no feminino. Então, fique atento a isso. E quanto ao número dos substantivos? De acordo com o número dos substantivos, eles são classificados em singular e plural. Singular, a palavra que designa uma única coisa, uma única pessoa ou um único grupo. Por exemplo, bola, mulher. E no plural? Simples, né, pessoal? Palavra que designa várias coisas, pessoas ou grupos. Exemplo, bolas, mulheres. Tranquilo? Grau dos substantivos. De acordo com o grau dos substantivos, eles são classificados em aumentativo e diminutivo. Pessoal, não tem segredo, vamos adiante. O primeiro substantivo que nós vamos estudar é o substantivo comum. O substantivo comum é um tipo de substantivo que dá nome aos seres da mesma espécie. Substantivo não é para dar nome a algo, aqui são para seres da mesma espécie. Exemplo, pessoas, animais, plantas, frutas, objetos, lugares, fenômenos, de forma genérica, sem especificar nada, tá? Sempre generalizando. Esse é o substantivo comum. Esses termos sempre são grafados inicialmente, pessoal, com letra minúscula. Detalhe importante, pode parecer simples, mas fique atento, tá? Pessoa, gente, criança, mesa, essas palavras são substantivo comum. Por que, professor, que pessoa e gente é substantivo comum? Pessoa porque eu estou falando de uma pessoa específica? Não. Gente, também não. Criança, eu estou falando de alguma criança em específico? O Joãozinho, a Mariazinha? Não, não. Mesa, eu estou falando de algum tipo de mesa em específico? Não. A palavra mesa serve para se referir a todas as mesas. E a palavra país? Também, eu não estou especificando o país. Eu estou falando, quando eu uso a palavra país, eu estou falando de qualquer país. Agora, veja no exemplo abaixo, a cidade amanheceu cinza. A cidade amanheceu cinza. Por que a cidade é um substantivo comum? Porque não está especificando qual cidade que é. Falou aí qual cidade que é? Não, poderia ser, por exemplo, Goiânia amanheceu cinza. Um exemplo aqui do meu estado, né? Capital do meu estado. Então, quando eu uso a palavra Goiânia, eu estou dando nome para a cidade. Aí é um substantivo próprio, nós vamos ver daqui a pouco. Por enquanto, se atente ao substantivo comum, que é aquele que não especifica, ele generaliza, tá? A mulher estava apressada. Falou qual mulher? Não. Meu cachorro é muito esperto. Falou qual cachorro? Falou que só que era meu, mas falou qual dele? Eu tenho 3, por exemplo. Falou qual cachorro que é aqui? Citou o cachorro? Não. Então, esse é um substantivo comum. Mais alguns exemplos de substantivos comuns para você, tá? Palavras que designam pessoas, animais, plantas, objetos, frutas, lugares, fenômenos e muitas outras. Pessoal, fique atento que muitos alunos, quando se fala em substantivo comum, ele liga muito a objeto. Mesa, cadeira, tá? Livro. E você pode observar aí que designam pessoas, homem, mulher, criança, animais, cachorro, gato, plantas, jasmim, orquídea, frutas, banana, maçã.
Então, lugares, bairro, cidade, tudo são substantivos comuns. Por que bairro é um substantivo comum? Porque está especificando qual bairro que é? Não. Então, nós estamos diante de um substantivo comum. Olha os fenômenos da natureza aí, tempestade, trovoada, furacão, maremoto, terremoto, tudo é substantivo comum. Porque não está especificando o terremoto que deu. Então, o terremoto tem várias escalas. A banana. Banana tem vários tipos de banana. Então, nós não estamos especificando, estamos falando de uma forma genérica. Então, esses são os substantivos comuns. E o substantivo próprio? Aqui sim, ele vai especificar algo ao contrário do substantivo comum que generaliza. O substantivo próprio é aquele que vai particularizar os seres, distinguindo-os da sua espécie, como entidades, países, cidades, estados, continentes, planetas, oceanos e muitos, muitos outros, tá bom? Exemplos aí de substantivos próximos para você. Nomes de pessoas. Os amigos da Ana Beatriz são Paloma, Vitor, Leonardo e Mariana. Nomes próprios, substantivo próprio. Alice passou a tarde toda pensando no seu namorado. Alice, quem passou a tarde toda pensando no seu namorado? Alice. Então estamos especificando quem é a pessoa. Lucas e sua família foram viajar no final de semana. Quem foi viajar no final de semana? Lucas e sua família. Então, estamos dando nome para a pessoa Lucas, que saiu com a sua família em viagem. Então, quando estamos especificando algo, nós estamos diante de um substantivo próprio. E vejo que também nos sobrenomes vão ser grafados inicialmente com letras maiúsculas, tá? Como o exemplo que eu coloquei para você observar. Rafael Silveira Andrade. Silveira e Andrade também estão grafados inicialmente com letra maiúscula, porque tudo que compõe um nome é um substantivo próprio. Professor, e apelido? E codinome? É um substantivo próprio? É, sim, é um substantivo próprio. Quando você chama uma, por exemplo, uma pessoa, eu conheço uma pessoa com o nome de João Coelho Neto. A palavra coelho é um animal, não é? Mas quando está servindo para dar sobrenome, no caso aí, dar nome para uma pessoa, é um substantivo próprio. Então, você pode imaginar mil coisas aí, tá? De substantivo comum que pode virar substantivo próprio, tá? Conheço pessoas que não são tratadas pelo nome próprio, conhecido, e adotaram um apelido até por gosto próprio e são conhecidos assim. Então, quando você vai escrever o nome de uma pessoa, mas se você for colocar o apelido dela ali por escrito, você vai grafar inicialmente com letra maiúscula também, porque você está colocando ali um nome próprio, tá bom? Olha aí mais alguns exemplos de substantivos próprios para você. Nomes de entidades e nomes de cidades, estados e países. Olha no nome de entidades. A Organização das Nações Unidas, ONU, foi criada em 1945. Português também é cultura, tá vendo? A Organização das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas. Observou aí que a palavra inicia-se com letra maiúscula, porque nós estamos especificando que organização que é. Então, é um substantivo próprio, tá? O Ministério da Educação. Nós estamos especificando que ministério que é. Então, nós estamos dando nome. Então, aí tudo se torna um nome, tá? Porque só a palavra educação ou só a palavra Nações Unidas não vai dar uma distinção do que nós estamos falando. Aí, no caso, nós estamos especificando a organização, o ministério, tá bom? Então, nós estamos diante de um substantivo próprio. Em nomes de cidades, estados e países. O estado de Goiás é localizado na região centro-oeste do Brasil. Então, o estado de Goiás. Nós estamos especificando o estado. Observe aí que a palavra estado é um substantivo comum porque não está especificando. Agora, quando nós damos nome ao estado, estamos falando que o estado tem o nome de Goiás, então nós estamos diante de um substantivo próprio. Veja a palavra Brasil também. Nós estamos especificando o país. A palavra país, substantivo comum, porque não está especificando qual o país. Já a palavra Brasil, sim, um substantivo próprio, porque está especificando o país, tá? Fique atento a isso. Mais exemplos para vocês de substantivos próprios. Agora, nome de continentes, planetas e oceanos.
A Europa está localizada no hemisfério norte, enquanto a África está no hemisfério sul. Observe que essas palavras são grafadas inicialmente com letras maiúsculas, porque se trata de nomes próprios, um substantivo próprio. Planeta Terra, aí no caso a palavra Terra, estamos se referindo ao nome do nosso planeta, tá? Então, poderia ser terra, um substantivo comum também com um T minúsculo, tá? Que nós não estamos especificando o tipo da terra. Aí nós estamos falando de outra coisa, tá bom? Aqui, no caso, a palavra terra é porque ela serve para dar nome ao nosso planeta, então ela passa a ter o T maiúsculo, porque é um substantivo próprio quando se refere ao nome do nosso planeta, tá bom? Vamos adiante. O Oceano Pacífico separa a Ásia e a Oceania das Américas. Então, fiquem atentos que essas palavras são todas substantivos próprios e iniciam-se com letras maiúsculas. Então, para você compreender melhor esses dois tipos de substantivo, veja os exemplos abaixo. A mulher não entrou no banco porque esqueceu o cartão. A palavra mulher, substantivo comum, porque não estamos especificando. Catarina não entrou no banco porque esqueceu o cartão. Aí sim, já estamos especificando a mulher. Então, mulher, substantivo comum, e Catarina, que já é um nome próprio, substantivo próprio. Viram que é simples, não é difícil, mulher está generalizando e Catarina está especificando. Então, substantivo comum generaliza e substantivo próprio especifica, tá? Outro exemplo para você, a cidade amanheceu cinza, substantivo comum cidade, porque não estamos especificando a cidade. São Paulo amanheceu cinza, substantivo próprio, porque estamos especificando a cidade. Então, a mesma situação. A cidade está generalizando, falando de qualquer cidade, mas São Paulo aí já está especificando a cidade, tá bom? Então, o que generaliza, substantivo comum. O que especifica, substantivo próprio. Atividades para você memorizar o conteúdo. Questão 1. Qual das palavras destacadas abaixo representa um substantivo comum? Letra A, conquista, palavra destacada. Letra B, humildade. Letra C, aprendizagem. Ou letra D, livro. 2. Os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres. Das opções abaixo, a que não contém um substantivo próprio é A, B, C, D ou E. Questão 3. Todas as alternativas apresentam substantivos próprios, exceto A, B, C, D ou E. Questão 4. Coloque C para o substantivo comum e P para o substantivo próprio diante das palavras abaixo. Tente fazer as atividades com calma. Só então você vá ao final e veja o gabarito, tá? Dúvidas que você teve, você volte, leia novamente o conteúdo, assista o conteúdo novamente, tente fazer as questões, que é assim que a gente assimila o conteúdo, tá bom? É insistindo mesmo. Veja as respostas das questões. Qual das palavras destacadas abaixo representa o substantivo comum? Palavra conquista, humildade, aprendizagem ou livro? A palavra livro. Então, a resposta D. Porque livro não está especificando qual livro que é. Lembra? Então, é um substantivo comum. Agora, conquista, humildade e aprendizagem são substantivos abstratos. 2. Os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres. Então, das opções abaixo, a que não contém um substantivo próprio é letra D. Diversos personagens do folclore brasileiro são de origem indígena. Então, não estamos especificando que personagem, que folclore que é, nem que tribo de índio que é, tá? Então, esse aí é a única, porque vejam lá, a letra A, temos a palavra São Paulo, substantivo próprio, então já não é. Letra B, ONU, substantivo próprio, e também São Francisco, duas na letra B. C, União Europeia, substantivo próprio, e E, Terra, que é o nome do planeta que nós vivemos, habitamos, então é um substantivo próprio. Resposta correta, letra D também. Questão 3. Todas as alternativas apresentam substantivos próprios, exceto E. Mesa, xícara e mochila. Estamos especificando a mesa? Não. Estamos especificando a xícara? Também não. E a mochila? Também não. E os outros demais, A, B, C e D, são substantivos próprios. E a questão 4. Vamos olhar como ficou?
Tesoura, substantivo comum. Felipe é um nome próprio, então substantivo próprio. Vila Velha é um nome de uma vila, então substantivo próprio. Planeta, não estamos especificando, substantivo comum. Pessoal, é simples, é fácil, porém você tem que fazer os exercícios para você memorizar e não só decorar, tem que passar a ser um conhecimento seu e não apenas você decorar o conteúdo. Então é para isso que serve o exercício. Aqui você vai dar uma praticada. Veja aí que tem uma pegadinha, por exemplo, Rua das Flores. Professor, mas rua não é substantivo comum, porque não estamos especificando, tem várias ruas, estamos especificando das flores. Então, quando nós especificamos, damos nome ao substantivo comum, ele passa a ser um substantivo próprio, tá bom? Então é simples, muito bom que você chegou até aqui. Continue assim, estudando, insistindo, participando das aulas, que eu vou estar lançando mais conteúdos para você, tá? E as dúvidas você pode estar fazendo aí nos comentários, que eu leio todos os comentários. Foi muito bom você estar aqui até agora. Inscreva-se no canal, curta e deixe seu comentário. Um abraço do professor Bueno e até a próxima aula, pessoal.